Pai querido, queremos agora ouvir aquilo que Tu tens para a Tua igreja, aquilo que Tu tens para nós, para nos ensinar, que a gente possa, com atenção, Senhor, e humildade, aprender mais de Ti, aprender da Tua palavra, aprender, Senhor, aquilo que Tu queres nos ensinar. Assim, Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Se você tem a sua Bíblia, eu convido a abrir no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 56, versos 1 até o 8. Isaías 56, 1 ao 8. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Até aqui, a leitura do texto bíblico de hoje. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a identidade da própria igreja. Qual é a identidade da igreja de Jesus? O que é a igreja? E esse texto, o texto de Isaías 56, ele é o início da terceira parte do livro de Isaías. O livro de Isaías tem 3 partes. E aqui então, do capítulo 56 até o capítulo 66, é a parte final do livro. É a parte que vai falar para o povo de Israel que voltou da Babilônia. O povo de Israel tinha sido exilado para a Babilônia e agora esse povo pôde retornar do exílio babilônico e estão em Jerusalém, reconstruindo a cidade de Jerusalém, reconstruindo o templo. Estão passando por um tempo de reconstrução. Da tristeza que antes era as suas vidas, por causa da destruição de Jerusalém e por causa do exílio, agora eles estão em um tempo de reconstrução. E o profeta Isaías é chamado por Deus também para falar para esse povo. É um trecho da Bíblia que fala sobre recomeço, sobre começar de novo. E esse povo, por um lado, ele está alegre, é um povo contente, porque eles puderam fazer isso, eles puderam retornar do exílio babilônico, eles puderam voltar para Jerusalém.
Mas, por outro lado, não é fácil reconstruir a vida. Não é fácil retornar e encontrar uma cidade totalmente destruída. Tem muitos problemas para resolver. Tem muitas situações difíceis para lidar. E é para esse povo que tem essas situações difíceis para lidar que Deus, Ele quer falar. Por isso Deus, Ele fala, Ele diz, né, diz lá no versículo 1, assim diz o Senhor. É um Deus que tem o que dizer para o seu povo. Não é um povo agora que vai ter que se virar sozinho, mas Deus, Ele tem palavras para dizer para esse povo. Palavras que vão animar esse povo, que vão fortalecer esse povo. Palavras que vão também dizer o porquê esse povo, ou qual é a missão desse povo agora. Qual é a identidade desse povo de Deus. E o povo de Deus é um povo, é uma comunidade que se reúne no mundo para prestar culto a Deus. Deus vai dizer que o seu povo, o povo de Jesus Cristo, é uma nação santa. É um povo que é para ser sacerdócio real. É uma comunidade que deve espalhar a palavra do Evangelho para as pessoas. A igreja de Jesus Cristo existe para que as pessoas sejam conduzidas até o Evangelho. E a partir do Evangelho também para adorarem a Deus, para viverem com Deus. Então, nesse texto, nós podemos aprender 3 coisas que nos ensinam a respeito da identidade da igreja, da identidade do povo de Deus. E a primeira característica, a primeira coisa que nós aprendemos é que a comunidade de Deus é uma comunidade que deve ser comprometida com a justiça e com a salvação de Deus. O texto diz lá, logo no início, pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Ou seja, o povo de Deus é um povo que deve guardar a justiça, guardar a salvação e anunciar a salvação de Deus. E o que significa isso? Significa que Deus, Ele age com juízo, Ele age com justiça. Muitas vezes a gente evita falar que Deus é justo, que Deus age com justiça, com juízo, porque a gente acha que Deus é só amor. Mas se não existir justiça, se não existir juízo de Deus, não existe graça. Para a gente falar de graça de Deus, um Deus gracioso, a gente precisa entender que esse Deus também vem até nós com uma palavra de justiça. Sem justiça não há graça, porque graça sem justiça não tem sentido. Graça significa perdão diante da injustiça. Se a gente não tiver na nossa cabeça a ideia de que Deus é justo, nós não vamos entender o Deus que perdoa. Porque se Deus não for justo, não existe dívida para ser perdoada. Se Deus não for justo, não precisa de graça. A gente já vive todos sem culpa. Só existe culpa porque existe a justiça e o juízo. E daí vem a graça de Deus. O juízo de Deus, ele existe por causa do pecado. Porque nós somos pecadores. E por isso Deus quer que o seu povo pratique a justiça. Ou seja, tem a ver aqui com permanecer fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Permanecer na aliança de Deus. Praticar as coisas que promovem a justiça. Ter um relacionamento com esse Deus que é justo. Ser justo na Bíblia significa ter um relacionamento correto com Deus. É diferente do conceito de justiça que a gente tem no mundo. No mundo a gente fala de justiça como retribuição.
né? Você faz alguma coisa de errado, você tem que retribuir aquilo que você fez de errado. Na Bíblia, justiça significa viver um relacionamento correto com Deus. E não apenas você viver um relacionamento correto com Deus, mas também fazer com que as outras pessoas, ajudar as outras pessoas a terem um relacionamento correto com Deus. Então, justiça não tem só a ver comigo, porque eu fui transformado pelo Evangelho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu preciso de salvação, mas tem a ver também com cuidar da outra pessoa. Ajudar as outras pessoas a entenderem também o caminho de Deus, a entenderem a justiça e a graça de Deus. Muitas pessoas precisam ouvir que Deus é justo e precisam ouvir que elas são pecadoras. As pessoas precisam ouvir que são pecadoras, porque senão elas jamais vão buscar viver num relacionamento correto com Deus. E as pessoas que fazem isso, o texto bíblico vai dizer que elas são bem-aventuradas, no versículo 2. Bem-aventurado quem faz isso. Bem-aventurado são aquelas pessoas que reconhecem o seu pecado, que se reconhecem como pecadoras, que se reconhecem como pessoas que estão perdidas numa imensidão de pecados, que está perdido na miséria do mundo, que está perdido em todas as coisas ruins que o ser humano pode produzir, mas que reconhece tudo isso e então pode ter a oportunidade de buscar viver com Deus. Essas pessoas são bem-aventuradas. O ser humano pecador que deseja buscar a justiça de Deus, que deseja a salvação de Deus. E quem permanece firme nessa justiça, no relacionamento com Deus, ele vai ser transformado por Deus. Apesar das misérias, apesar do pecado, apesar da injustiça, Deus ele transforma. E por isso a pessoa é bem-aventurada. Por isso a pessoa é abençoada e pode ser feliz. Nos nossos dias, no nosso tempo, felicidade muitas vezes é compreendida como não ter nada de sofrimento e dificuldade na vida. Felicidade é ter uma vida perfeita. E a gente deve buscar então essa vida. Só alegria, sem sofrimento, sem dor, sem dificuldade. Isso é felicidade. A Bíblia diz não, não é assim. Não é assim. Felicidade é aquele que, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, é transformado por Deus. É transformado por Deus para uma vida nova. E é capaz de suportar as dificuldades, é capaz de suportar os problemas, porque está com Deus. Porque está firme na salvação de Deus, se firma na justiça, se firma naquilo que é a aliança de Deus com o seu povo. No nosso texto vai falar bastante também do sábado, né? No final do versículo 2, se guarda de profanar o sábado. Na verdade, não é literal que a gente precisa guardar o sábado como um dia santo, mas sábado significa descanso, significa descansar em Deus. Significa que nós podemos viver na confiança de Deus, na confiança de que Deus ele supre a nossa vida. Todo dia nós devemos viver nessa confiança, descansar em Deus, não se preocupar desnecessariamente com as coisas da nossa vida, mas poder confiar na palavra de Deus e nos guardar de praticar o mal. Ou seja, guardar o sábado significa obedecer a Deus
e viver a partir dessa obediência. A comunidade é comprometida com a justiça e com a salvação, porque ela quer ter um relacionamento correto com Deus. Um segundo aspecto é que a comunidade ela é comprometida com o acolhimento. A comunidade cristã, a comunidade de Deus, o povo de Deus, precisa acolher as pessoas. O versículo 3 até o versículo 7 vai falar dos estrangeiros e dos eunucos. O que significa isso? São pessoas que, de acordo com a lei de Deus, não teriam acesso ao templo, não poderiam ir ao templo, não poderiam ser parte do povo. E aqui o profeta está dizendo que esses vão ter lugar no povo, esses vão ter lugar no templo, vão ser chamados de melhores do que filhos e filhas. O que significa que nós como igreja precisamos acolher as pessoas? É diferente do que muitas vezes a gente acha. Acolher as pessoas não significa concordar com o que elas pensam. Acolher as pessoas não significa concordar com a forma com a qual elas se comportam. Acolher as pessoas não significa concordar com a forma com que elas vivem, ou buscar como igreja apenas satisfazer os desejos das pessoas. Acolher as pessoas significa bem o contrário de tudo isso. A palavra de Deus ela não concorda conosco. A palavra de Deus ela não concorda com o nosso comportamento. Nunca. A nossa vida sempre é contra a palavra de Deus. Todos nós somos contra a palavra de Deus. A palavra de Deus ela nunca vai ser a nosso favor. Ela nunca vai dizer, não, você está certo. Não, você fez certo. A palavra de Deus ela sempre vai nos condenar. Ela sempre vai dizer, você é pecador. Você precisa mudar. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Você precisa mudar a tua forma de pensar. Você precisa abandonar os teus desejos, abandonar as tuas vontades. A palavra de Deus ela não diz assim, não, faz o que tu quer e seja feliz. Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz que nós devemos ser felizes, fazendo aquilo que nós bem queremos, fazendo as nossas vontades. Isso pode parecer triste, mas é verdade. Mas então como é que a gente diz que a igreja é acolhedora? A igreja é acolhedora porque ela recebe, ela acolhe todas as pessoas, sem distinção. Nós acolhemos todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não rejeita ninguém. E a sua igreja também não deve rejeitar ninguém. A igreja de Jesus Cristo deve aceitar todas as pessoas, ponto final. A igreja existe para aceitar, para acolher as pessoas como elas são. O detalhe é que a palavra de Deus não deixa as pessoas como elas são. A palavra de Deus não deixa as pessoas viverem como elas vivem. E muitas vezes a gente esquece dessa segunda parte. Jesus aceita todo mundo. Ele nunca rejeitou ninguém. As únicas pessoas na Bíblia, no Novo Testamento, que saíram tristes da presença de Jesus, foram aquelas que não aceitaram a Jesus. Porque elas não aceitaram a Jesus. Não foi porque Jesus não aceitou elas. Elas não quiseram Jesus. Elas não quiseram viver a vida com Jesus. Jesus, Ele nos aceita do jeito podre que nós somos. Do jeito que nós estamos, com todos os nossos pecados. Pecados esses que nos envergonham diante de Jesus. Mas Jesus não nos rejeita. Se a igreja rejeita pessoas, então ela é uma igreja preconceituosa. Ela não faz aquilo que Jesus fez.
Mas uma igreja jamais pode deixar as pessoas viverem do jeito que elas vivem, porque o Evangelho não permite isso. O Evangelho transforma, e isso é central. O Evangelho transforma, ele aceita a todos, mas ele não deixa ninguém como está. Ninguém. Ele transforma a todos. Se nós queremos praticar a justiça, nós devemos experimentar a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. E ser transformado significa não ser mais o mesmo, não viver mais como se vivia antes, não fazer mais aquilo que se fazia, porque o coração muda, a mente muda, existem agora novos princípios que vão nortear a vida. A salvação, ela nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca sobre a rocha, que é Jesus. Isso significa que a nossa ética, a nossa forma de pensar, o nosso comportamento, tudo isso vai ser transformado. Justiça e salvação transformam pessoas. E muitas vezes a gente busca se sentir bem dentro da igreja. Eu vou naquela igreja onde eu me sinto bem. Eu vou naquela igreja onde eu posso ser como eu sou. Me desculpe, mas se você achou uma igreja onde você se sente bem e pode ser como você é, você não está numa igreja cristã. Porque a igreja cristã, ela sempre vai nos dizer, você é pecador e precisa de transformação. E a gente não se sente bem quando isso nos é dito, mas essa é a verdade. Uma igreja onde você se sente bem e pode ser o que você é uma igreja que está mentindo para você. É uma igreja que está te enganando, porque ela não está pregando a palavra de Deus. Se você quer ser o que você é, então você vai continuar sendo um pecador, porque é isso que você é, um pecador. Se você quer continuar sendo quem você é, você vai continuar sendo rejeitado por Deus, porque Deus, ele acolhe o pecador, mas ele transforma. Se você quer ser acolhido do jeito que você é, então você não quer Deus. Pertencer à igreja, pertencer ao povo de Deus, significa abraçar aquilo que Deus fez por mim, me firmar naquilo que Deus fez por mim lá na cruz, e pertencer a esse povo de Deus. E o profeta aqui, ele usa dois exemplos bem provocativos, então. O estrangeiro e o eunuco, lá em Deuteronômio 23, diz claramente que esses estão excluídos do povo de Deus. E aqui o profeta diz que esses não devem dizer que vão ficar separados de Deus. Eles vão... O eunuco não é para dizer que não é uma árvore seca, porque aqueles eunucos que guardam o sábado e escolhem aquilo que agrada a Deus, abraçam uma aliança, esses vão receber um memorial no templo de Deus e vão ter nome melhor do que filhos e filhas, e terão um nome eterno que nunca se apagará. Essa é a promessa de Deus para os eunucos, que estavam pela lei excluídos do templo, e de repente o profeta diz em nome de Deus que esses vão receber um memorial dentro do templo. E os estrangeiros, e aqui nós nos colocamos, nós fazemos parte desses estrangeiros. Os estrangeiros que se aproximam do Senhor, servem a Ele, guardam o sábado, o amam, não profanam a sua aliança, serão levados ao Monte Santo. Lhes darei alegria na minha casa de oração. E daí então depois tem aquele texto que Jesus cita na purificação do templo. Lembram lá quando Jesus espanta os comerciantes do templo? Ele diz, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, a casa de oração, o templo de Deus é para todos os povos.
Aqueles que antes eram rejeitados, agora serão acolhidos. Isso é algo maravilhoso. Os estrangeiros não podiam nem entrar dentro do templo. Quem dirá então fazer sacrifícios? Mas Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Se as pessoas entendem o Evangelho e têm a sua vida transformada, elas podem fazer parte do povo de Deus. E um terceiro aspecto ainda está lá no versículo 8. A igreja, a comunidade de Jesus Cristo, ela é comprometida com a missão de Deus. Missão de Deus significa, lá no final do versículo 8, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Ou seja, o texto ele abre esse parênteses para dizer ainda tem muitos outros que vão vir e participar também do templo, vão poder participar aqui conosco. Não são só os eunucos, mas os estrangeiros também vão poder ser acolhidos no povo de Deus, porque a minha casa será chamada casa de oração de todos os povos. E daí a gente lembra que Jesus ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Paulo também dá tantos exemplos de que a salvação é para todas as pessoas. A igreja existe para que todas as pessoas possam ouvir a boa notícia de que Jesus Cristo é o Salvador. E que em Jesus Cristo nós podemos viver o relacionamento correto com Deus. Que em Jesus Cristo nós podemos experimentar perdão e salvação e recomeçar a nossa vida. Deus, Ele quer chamar a todos para congregar. E nós fazemos parte desse todos. Deus, Ele quer chamar todas as pessoas que Ele escolheu para si. Ele chama você, Ele chama a mim para sermos igreja e anunciarmos a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas possam fazer parte desse povo de Deus, possam ser congregadas, vindo de todos os povos da terra, até os confins da terra. E o livro de Apocalipse termina com todas as nações louvando ao Cordeiro de Deus na eternidade. Essa é a tarefa da igreja de Jesus Cristo. Igreja que deve ser comprometida com a justiça e com a salvação. Igreja que deve acolher as pessoas. É uma igreja que deseja também que as pessoas conheçam a palavra de Deus e venham também congregar com o seu povo. Que Deus nos incomode como igreja a sermos assim, a sermos povo que chama as pessoas, que acolhe as pessoas, que traz as pessoas para também fazerem parte dessa igreja e viverem como povo de Deus. Que Deus nos capacite para que o nome dEle possa ser glorificado por meio de nós, através de nós. Quando nós agimos com a justiça de Deus, que significa agir de forma correta, ter um relacionamento correto com Deus, quando nós acolhemos as pessoas sem distinção, e quando nós lembramos também que mais pessoas precisam ouvir, mais pessoas precisam ser chamadas e atraídas para fazer parte desse povo. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado que Tu nos escolhes, Tu nos chamas para fazermos parte desse Teu povo, da Tua igreja, do Teu reino nesse mundo. E como pessoas chamadas e escolhidas, Senhor, nós temos essa tarefa, essa missão de agir com justiça, anunciando a salvação. Nós precisamos acolher as pessoas que estão perdidas em seus pecados, estão perdidas
no seu modo de vida destrutivo, pessoas que procuram, Senhor, a Ti, mas não sabem onde Te encontrar. Que a gente possa ser igreja que recebe, que acolhe, para que essas pessoas possam, junto contigo, aprendendo da Tua palavra, serem transformadas. E ajuda-nos, Senhor, a anunciar, porque muitas pessoas precisam Te conhecer. Muitas pessoas conhecem a Ti apenas de ouvir falar, não têm um relacionamento verdadeiro contigo, não têm uma vida transformada, não reconhecem que são pecadoras e que precisam de arrependimento, de perdão e de transformação. Que sejamos igreja verdadeira, ó Senhor, igreja que anuncia as Tuas maravilhas, que anuncia os Teus feitos em favor de nós. Acima de tudo, igreja que caminha em direção à eternidade, onde todo o Teu povo se reunirá, onde todas as nações serão representadas em torno da mesa do Cordeiro. Que nós possamos fazer parte desse momento glorioso. Em nome de Jesus. Amém.